vídeo com informações sobre Jorginho. Parece que a lesão dele é mais grave do que se imaginava. Será que preocupa o Flamengo? Vamos também trazer atualizações sobre a renovação de contrato de Pedro, Varela, Arrascaeta e também o zagueiro Cleiton. E temos novidades a mais em relação ao que a gente já trouxe sobre Pedro. Fica ligado aí, também sobre Arrascaeta. Tem também Jorge Jesus, galera, oficialmente fora do Al Hilal. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal vai bombando cada vez mais. Vamos para as informações. Antes de mais nada, para a galera, a torcida rubro-negra que me acompanha aqui, presente em Belo Horizonte para o duelo do Flamengo com o Cruzeiro nesse domingo, 6h30 da noite, a delegação do Flamengo ficará hospedada no novo hotel BH Savassi, na cidade de Belo Horizonte. Então você, torcedor rubro-negro, que é de Belo Horizonte, que não vai ao jogo, mas quer ver, pelo menos tentar ver um pouquinho dos jogadores, tentar uma foto, tentar um autógrafo na camisa, esse é o hotel que a delegação rubro-negra ficará hospedada lá em Belo Horizonte para o jogo contra o Cruzeiro, 6h30 da noite. Após o duelo, o Flamengo retorna ao Rio de Janeiro, treina segunda e terça no Rio de Janeiro e viaja para a Argentina para o jogo contra o Central Córdoba pela Libertadores. Ainda sobre Cruzeiro e Flamengo, carga esgotada no Mineirão, Flamengo novamente fazendo alguém encher o estádio. E a equipe de arbitragem, para quem gosta de saber: árbitro 1, Wilton Pereira Sampaio, nossa senhora, haja emoção aí nesse jogo. Assistente 1, Bruno Rafael Pires. Assistente 2, Maíra Mastella Moreira. E o árbitro de vídeo será o Wagner Real. Rapaz, ai meu Deus, haja coração para esse jogo, hein? Torcer para que eles não sejam os protagonistas nesse duelo importante. Repito, reencontro de Gabigol com o Flamengo. Primeiro jogo que o Gabigol vai ter aí diante do Flamengo, sua ex-equipe. Equipe essa que ele é tratado como ídolo, sim. Eu considero ele ídolo, apesar de alguns erros dele durante a passagem pelo Flamengo, agora no último contrato dele, no último ano de contrato dele, mas é ídolo. Mudando de assunto, galera, em comunicado oficial, o Al Hilal afirmou que chegou a um acordo com o técnico Jorge Jesus para a rescisão de contrato. O comunicado diz o seguinte, abre aspas aí: o Conselho de Administração do Al Hilal chegou a um acordo com o treinador português Jorge Jesus para rescindir a relação contratual entre ambos. O Conselho expressou seu apreço pelos esforços feitos pela comissão técnica desde a temporada passada. Enquanto isso, o Conselho decidiu nomear o treinador Mohamed Al-Shaobi para liderar o time, ou seja, uma espécie ali de improviso deles, né? Um treinador interino. Vale destacar que Jorge Jesus é um dos nomes mais cotados aí para assumir a seleção brasileira. Por falar nisso, eu de verdade não sei ainda por que a CBF não contratou Jorge Jesus. Nada explica essa insistência toda por Ancelotti. Para mim é um baita treinador, mas vem cá, se ele perder, se de fato o Real Madrid perder para o Barcelona no jogo no dia 10, dia 11, agora de maio, há certeza de que ele vai fechar com a seleção brasileira? A gente não sabe. E o tempo é curto para a CBF, para a seleção brasileira. A Copa do Mundo está batendo a porta. Jorge Jesus tem todos os requisitos para assumir a seleção brasileira, botar a ordem na casa e disputar a Copa do Mundo de 2026. O que falta para a CBF contratar Jorge Jesus? Jorge Jesus literalmente só espera o telefone tocar. Ele quer muito a seleção brasileira. Eu não tenho essa informação, mas se de fato o que muita gente, muitos colegas da imprensa estão noticiando, que é o Neymar que está brecando a ida do Jorge Jesus para a seleção brasileira, eu acho isso um tremendo de um absurdo. Neymar vive o pior momento da carreira dele, ninguém sabe se ele vai estar na Copa do Mundo, e mesmo que estivesse jogando muita bola, jogador nenhum tem que dar pitaco em escolha de treinador de seleção. De time, já acho um absurdo. De seleção, então, é pior ainda. Então, CBF, acorda, contrata o Jorge Jesus, que para mim o homem vai dar jeito nessa seleção brasileira. Falando agora sobre Jorginho, galera, jogador do Arsenal, segundo o jornalista Sami Mokbel, da BBC,
Há uma suspeita de que o volante Jorginho tenha sofrido uma perfuração no pulmão. O jogador se lesionou no empate em 1-1 entre Arsenal e Brentford no dia 12 de abril. Caramba, quase um mês já. Ao BBC, o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, comentou sobre a situação do jogador e tranquilizou, dizendo que Jorginho está se recuperando bem e pode voltar aos treinos e jogos na próxima semana. Foi um pouco mais complicado do que o esperado, no caso a lesão, né? Ele está bem, se recuperando bem. Se tudo ocorrer bem, pode voltar na próxima semana ou assim, disse o treinador, falando sobre o retorno dele aos treinamentos. Galera, eu perguntei para uma fonte aqui do Flamengo se o Alexandro volta contra o Cruzeiro. A fonte do Flamengo apenas respondeu aqui agora, deve voltar. Então, atualizando para vocês aí ao vivo durante a gravação do vídeo. E agora, o assunto principal desse vídeo é os status das renovações de contrato no Flamengo. Pedro, Varela, Arrascaeta e Cleiton. Pedro e Arrascaeta, os dois têm contratos mais longos, Arrascaeta até 2026 e o Pedro até 2027. Varela tem contrato até dezembro e assim o Cleiton também tem contrato até dezembro. Por que estão negociando renovação de contrato de Pedro e Arrascaeta? Vamos falar primeiro do Arrascaeta. O Arrascaeta ele não vai ter renovação nesse momento. Digamos, a atitude, o approach por uma possibilidade de renovação partiu do empresário do atleta. Não foi o Flamengo que demonstrou interesse na renovação, embora o Flamengo entenda que é um jogador, obviamente, muito importante. Mas dentro do Flamengo a decisão é não mexer, entre aspas, nessa situação agora. Esperar um pouco mais para avaliar a questão física do atleta, como ele vai reagir nessa temporada. Já o Pedro, eu já expliquei no último vídeo, mas para a nossa audiência rotativa. O Pedro, os empresários do Pedro tinham uma promessa da antiga gestão de uma renovação de contrato por uma valorização salarial, porque o salário do jogador está defasado em relação aos demais jogadores do elenco. E aí, quando a situação estava caminhando, veio a lesão do Pedro e, obviamente, a negociação parou. O Pedro voltou nessa temporada, voltou com tudo, e aí os empresários do jogador ligaram para o José Boto e falaram, olha só, a situação é essa. A gente tinha um acordo pela renovação, por uma valorização salarial. A gestão mudou, a gente entende, mas precisamos renovar para valorizar o salário do jogador que está defasado. O jogador recebe menos do que muitos jogadores que nem titulares são e que nem se destacam. O José Boto e os empresários do atleta chegaram no acordo, beleza, mas agora o José Boto tem que conversar com o BAP, tem que convencer o BAP, presidente do Flamengo, a topar essa renovação de contrato. Então agora o Boto se reúne com o BAP e depois dá um retorno aos empresários do Pedro. No caso, o Arrascaeta, repito, nesse momento não vai rolar renovação de contrato, o Flamengo vai levar a banho-maria. Varela, negociação em estágio avançado para uma renovação de contrato até 2027, ou seja, mais 2 anos de vínculo. O compromisso atual dele, repito, vai até dezembro desse ano. Cleiton, os empresários, que são os mesmos empresários do Pedro, já avisaram que não vão renovar o contrato dele, pelo contrário, e que a qualquer momento podem trazer uma proposta para uma liberação imediata e fazendo parceria em divisão de direitos econômicos desse zagueiro que se tornou a última opção do atual elenco. A minha opinião em relação a essa história toda, o Pedro, a diretoria tem que fazer um esforço para renovar. Não pode correr o risco, mesmo um jogador de 27 anos, depois de 2 cirurgias no joelho, não pode correr risco de, entre aspas, perder esse atleta. E quando eu digo perder, não é também só no sentido literal, ele ser vendido, mas perder mentalmente, porque você não pode deixar um jogador desse chateado por conta de uma situação envolvendo salário. Vamos lá. O José Boto soube lidar muito bem com a situação do Gerson. O pai gritando, pai gritando, pai gritando. O José Boto conversou com o Gerson, falou, Gerson, olha só, segura o seu pai que a gente vai resolver essa situação. Situação resolvida, contrato renovado. Com Pedro, o Boto vai fazer a mesma coisa. A ideia, a estratégia é essa, vai conversar com o BAP para renovar. Varela, questão muito bem encaminhada, e o Cleiton, eu de fato acho certo os empresários não quererem renovar, porque o garoto tem potencial, é elogiado por todos os treinadores, mas nunca ganha minutagem, nunca ganha chance. E ele não foi liberado já para seleção, convocação de seleção de categoria de base, não foi liberado para empréstimo, nunca. E no Flamengo o cara não joga. O tempo está passando para o garoto. Libera o garoto, faz uma parceria aí de divisão de direitos econômicos, vida que segue é bom para todo mundo. Eu, pelo menos, penso assim.
O Flamengo registrou 236 milhões e 300 mil em receitas brutas entre janeiro e março de 2025. Esse é o maior faturamento operacional da história do clube para os 3 primeiros meses do ano. Óbvio, desconsiderando receitas com transferências de atletas. Essa informação foi divulgada no balanço oficial do clube, que está lá no site oficial. Quem gosta de acompanhar essas informações ficam lá no site oficial do clube. E nesse balanço financeiro do primeiro trimestre de 2025, o Flamengo indicou um investimento de cerca de 100 milhões de reais em compra de jogadores. Pois é, veio Juninho, veio Danilo que foi, entre aspas, de graça, o Flamengo não pagou nenhuma transferência. Qual foi o outro? Você já sabe, eu vou recordar vocês aí do outro lado. Gonzalo Plata, é isso mesmo, porque o Flamengo mostrou nesse documento que pagou 29 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos de Gonzalo Plata junto ao Al Saad do Catar. Na ocasião, o Flamengo contratou o atacante equatoriano em agosto, do ano passado por cerca de 9 milhões de dólares. Inicialmente o clube pagou 4 milhões e 250 mil, ou seja, dá em torno de 24 milhões de reais por 50% para a liberação imediata do jogador. E ficou estipulado que se Plata batesse uma determinada meta é essa que a gente trouxe em primeira mão, de 1.500 minutos disputados no primeiro ano de contrato, o Fla obrigatoriamente teria que comprar mais 50% do jogador por 3 milhões e 900 mil dólares, que dá exatamente 29 milhões de reais, segundo o documento oficial do Flamengo. E o Flamengo disse o seguinte nesse documento: o valor de 99,6 milhões de reais registrado é relativo à contratação dos atletas Danilo e Juninho. Esses dois custaram 52 milhões e 700 mil reais ao Flamengo, e também a opção de compra de parte dos direitos econômicos do atleta Gonzalo Plata de 29 milhões de reais, conforme previsto no contrato de transferência original, e 18 milhões referentes à capitalização de custos vinculados a contratos de exercícios anteriores, impostos sobre o pagamento de direitos no exterior e bônus contratuais, explicou o Flamengo nesse documento oficial. Então o Flamengo, gente, assim, é um clube que mostra tudo, tá? Quem tiver interesse, de verdade, corre lá no site do Flamengo, porque tem tudo à disposição. O Flamengo não esconde nada, não negligencia nada, muito pelo contrário, divulga os seus balanços sempre no tempo hábil, sempre no tempo certo. Então vale a pena você conferir de perto todas essas informações. Informação também sobre Joshua, que fez o atacante, fez o gol da vitória, o atacante que fez o gol da vitória em cima do Botafogo da Paraíba na noite de quinta-feira pela Copa do Brasil. Muita gente me perguntando a multa rescisória dele, 70 milhões de euros. Galera, mais de quase 400 milhões de reais. Multa rescisória é apenas para o clube se proteger, dificilmente alguém paga isso. Inclusive, na entrevista coletiva, o Felipe Luiz, eu acho que deu até uma exagerada, dizendo que está considerando o Joshua como se fosse uma contratação para ele. Eu acho que, se for uma contratação, essa contratação vai ser pouco utilizada, tal como ele é pouco utilizado, porque ele foi relacionado várias vezes para vários jogos e não entrou em campo. Inclusive, ele começou a ser relacionado na vaga do Wallace Yan, já expliquei aqui, por conta de uma queda de rendimento do Wallace Yan nos treinamentos, desde a briga que ele teve com o Joshua. Os dois quase saíram às vias de fato, na verdade, em um jogo do Campeonato Brasileiro Sub-20 contra o Cruzeiro. Isso aconteceu no vestiário, nos bastidores, não veio a público, e a gente trouxe essa informação antes do jogo. Quis o destino que o próprio Joshua botasse a bola na rede e desse a vitória ao Flamengo. Vamos falar agora do elenco profissional que se reapresenta para iniciar a preparação para pegar o Cruzeiro no domingo, e quarta-feira o Central Córdoba pela Libertadores lá na Argentina. Os dois jogos fora de casa, Cruzeiro em Belo Horizonte, Central Córdoba na Argentina. E ontem o Cruzeiro ganhou do Vila Nova pela Copa do Brasil, quinta-feira à noite, e o Gabigol, depois do jogo, foi questionado sobre esse reencontro com o Flamengo que ele vai ter. Inclusive, o Gabigol fez até um bom jogo, que eu assisti ao jogo do Cruzeiro contra o Vila Nova. Ele não vinha sendo titular, foi titular. E aí
fez um bom jogo contra o Vila Nova, fica a expectativa se ele vai ser titular ou não contra o Flamengo. Espero que não tenha a lei do ex. E ele disse o seguinte: todos sabem do meu carinho e do meu amor pelo Flamengo. Isso eu nunca vou esconder. É um time que está no meu coração. Espero que seja um encontro legal e que o Cruzeiro vença. Declaração totalmente ok dele. Eu não duvido que ele tenha esse carinho pelo Flamengo. De fato, ele viveu momentos históricos aqui. Para mim, está na galeria de grandes ídolos do Flamengo. E atualmente ele está no Cruzeiro em busca do melhor futebol dele. E sobre o Cruzeiro também trouxemos uma informação em primeira mão há pouco nas outras redes sociais, no Twitter e no Instagram. Dudu não é mais jogador do Cruzeiro, rescindiu o contrato dele, está livre no mercado. Informação essa que foi confirmada logo depois pela diretoria do Cruzeiro em um comunicado oficial, confirmando a nossa informação. Dudu livre, portanto, no mercado. Fecha o olho, José Boto, fecha o olho. Não precisamos do Dudu no Flamengo nesse momento, mas precisamos do Pedro. E a informação que a gente tem agora é muito boa em relação ao Pedro, pelo menos eu acho boa, porque pode ser uma espécie de contratação, tal como foi a renovação do Gerson, que eu considerei uma contratação. Vamos lá, gente, para vocês entenderem o contexto dessa informação. O Pedro ele tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027. Antes de ele se lesionar, inclusive quando ele já estava convocado para a seleção brasileira, a antiga gestão, no comando do Marcos Braz e do Bruno Spindel no departamento de futebol, estavam negociando e haviam prometido aos empresários do jogador uma renovação de contrato. Por que tinham prometido? Porque na janela anterior à lesão dele, o Pedro recebeu uma proposta milionária do Nottingham Forest, da Inglaterra. Esse clube fez uma proposta milionária no ponto de vista salarial para o Pedro e ofereceu 30 milhões de euros ao Flamengo. O Flamengo recusou. O Pedro falou assim, cara, deixa os clubes conversar. O Flamengo recusou, Pedro falou, beleza, então a gente segue aqui, não vou, enfim, não tem porquê, o Flamengo não quer, beleza, eu tô feliz no Flamengo, vida que segue. E aí eles trataram dessa renovação de contrato, ficou combinado que ia ter renovação de contrato. E aí veio a lesão do Pedro, em setembro. Obviamente, com a lesão, o Flamengo e os representantes do atleta pararam com a conversa da renovação de contrato. Agora o Pedro voltou, e voltou com tudo. O que aconteceu? Os empresários ligaram para o José Boto, ligaram para o Flamengo e falaram, olha só, o Pedro está com o salário defasado, a gente viu que vocês renovaram com o Gerson, a gente está acompanhando notícias aí que vocês estão conversando por uma renovação de contrato, a antiga gestão tinha um combinado, uma promessa com o Pedro que ele teria um contrato renovado para ter um aumento salarial, e agora a gente quer renovar esse contrato para ter esse aumento salarial. Se vocês não quiserem renovar, nós vamos avançar em conversas com outros clubes. O Nottingham Forest continua interessado em Pedro. E aí, vocês vão querer? Porque senão a gente vai buscar uma proposta, nós vamos trazer uma proposta antes mesmo do Super Mundial. Então, os empresários, e até mesmo o jogador, porque para os empresários fazerem isso, o jogador autorizou e está ciente de que eles estão fazendo isso. Os empresários estão, entre aspas, cobrando do Flamengo essa renovação de contrato, o que eu acho justo, tá? O Pedro tem que ter o contrato dele renovado. Gente, o Pedro ganha menos que o Michael. A gente pôde ver no jogo de ontem a falta que o Pedro faz e o que o Michael faz em campo. O Michael perdeu um gol sem goleiro. Ele é atacante. Ah, mas a dele não é fazer gol. Ele é atacante. Atacante não pode perder aquele tipo de gol. Nem zagueiro, ninguém pode perder aquele tipo de gol. E o Pedro é um jogador hoje excepcional. O Pedro hoje é o remédio do Flamengo. Com o Pedro em campo, o Flamengo é letal. O Flamengo precisa renovar o contrato do Pedro. Não pode correr risco de deixar esse jogador incomodado, com salário defasado. Como aconteceu com o Gerson, tinha que ter renovação de contrato, agora tem que ter renovação de contrato do Pedro. Foi algo que foi combinado e prometido pela antiga gestão. Agora, a nova gestão tem que fazer isso, tem que renovar o contrato do Pedro. O contrato dele vai até 2027. Vai bater 2026, os caras vão sentar no contrato e vão tirar, pode ter o risco de tirar o Pedro de graça. Então, eu acho que está certo sim, José Boto, em renovar esse contrato. As conversas estão em andamento, eles estão conversando. O Juliano Bertolucci é o representante do atleta atualmente.
tô trazendo uma avalanche de notícia do Mengão, e hoje o papo é reto, irmão. Felipe Luiz ativou o modo sincerão mais uma vez, e dessa vez foi pra falar de tudo, desde festa da torcida até os bastidores da logística rubro-negra. Desde que assumiu como técnico, o eterno camisa 6 vem mostrando que não é só bom de prancheta, ele é bom de microfone também, não foge de pergunta nenhuma e fala o que pensa, doa a quem doer. A torcida tá curtindo esse estilo verdadeiro, sem máscara, mas dentro do clube nem sempre pega bem. Hoje a gente vai destrinchar tudo o que ele falou, o que isso revela sobre os bastidores e por que isso pode ser bom ou perigoso pro Flamengo. Já mete o dedo no like, se inscreve e comenta aí. Você curte esse jeitão direto do Felipe? Desde que virou técnico do Flamengo, Felipe Luiz tem sido aclamado pelo estilo de jogo ofensivo, moderno, bem trabalhado. Mas fora de campo ele também se destaca. Nas entrevistas não enrola, não desvia, não fica naquele discurso de vamos trabalhar. Quando perguntam, ele responde, e a galera da arquibancada adora isso. Torcedor gosta de treinador que representa, que fala com verdade, que mostra o bastidor. E com o Felipe parece que a conexão com a nação só cresce. Ele é ex-jogador, campeão, ídolo e agora tá tentando transformar isso tudo em liderança de grupo. Só que como toda sinceridade, às vezes bate de frente com a política interna do clube. E foi o que rolou nessa última coletiva. Na coletiva depois da vitória contra o Botafogo PB, o clima era de comemoração, mas Felipe soltou o verbo quando o assunto foi logística. Ele elogiou a torcida, que de fato fez uma festa linda no Maranhão, mas mandou a real. Nossa logística foi um desastre. Disse que a chegada no hotel foi caótica, que os jogadores demoraram quase 1 hora para conseguir entrar nos quartos e que isso não pode mais acontecer. E aí, irmão, pega direto na estrutura do clube, porque quem cuida disso não é ele, é o Flamengo. Então quando o técnico fala assim, ele expõe o bastidor, fala de dentro, e isso gera desconforto, mesmo que esteja falando a verdade. Mas convenhamos, torcedor quer exatamente isso, verdade. É aí que entra o dilema. Até onde vai a liberdade de um técnico que também é ídolo? Felipe Luiz tem moral, tem história, e isso dá respaldo pra falar. Mas ao mesmo tempo, ele tá inserido num sistema e tudo que ele diz repercute. Dentro do clube, há quem ache que algumas críticas poderiam ser internas, tratadas nos bastidores. Mas o próprio Felipe parece acreditar que ser transparente com o torcedor é uma das funções do técnico moderno. E quando ele diz que a festa da torcida representa o que ele sente como treinador, mostra que ele se vê como ponte entre a arquibancada e o vestiário. É um papel difícil, mas quem conhece o Felipe sabe, ele nunca escolheu o caminho fácil. Família rubro-negra, a gente tá vendo um novo Flamengo nascer, dentro e fora de campo. Felipe Luiz pode não agradar todo mundo com o jeitão sincerão, mas ele tem algo que o torcedor valoriza demais: coragem. Coragem pra montar um time ofensivo, pra bancar garoto da base, pra falar o que precisa ser dito, mesmo sabendo que vai gerar discussão. E num futebol tão cheio de discurso ensaiado, é bom ver alguém que encara o microfone com a mesma firmeza que encarava atacante na Europa. Se curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você acha que o técnico tem que falar mesmo ou guardar tudo pros bastidores? Vamos pra cima, nação!